Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna de Psicologia da UERJ, faço parte do Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos. Hoje a gente vai falar sobre a TFD, a Teoria Fundamentada em Dados, ou Grounded Theory. A TFD é criada lá em 1967 por dois sociólogos, Glauser e Strauss, e ela sofre uma releitura em 2009 por Kate Charmas. A TFD nasce da necessidade de criar teorias a partir de dados e não de teorias já existentes. Ou seja, ela transforma dados e fatos obtidos a partir de observações, interações e materiais sobre o tema em conhecimento, explicando o que, como, quem, o porquê e as consequências de um fenômeno. A teoria fundamentada em dados constrói um conjunto de categorias bem desenvolvidas a fim de formar uma estrutura teórica para explicar um fenômeno relevante, seja ele social, psicológico ou outro. E isso se dá seguindo alguns passos. A primeira é a coleta de dados, que é feita a partir de registros, como diários de campo, formulários, questionários, memoriais descritivos e outros. É importante enfatizar que o pesquisador deve sempre manter um olhar ecológico e fenomenológico, ou seja, ele deve sempre olhar a realidade a partir dos olhos do pesquisado. A etapa seguinte é a codificação, que a gente usa um software chamado Atlas, que nos permite obter dados a partir de imagens, vídeos e áudios sem a necessidade de transcrevê-los. Primeiramente, nós fazemos uma codificação inicial, que pode se dar de palavra a palavra, linha por linha ou incidente por incidente. Basicamente, ele pega um texto e transforma em afirmações mais diretas, ou seja, ele separa para fazer novos códigos. Depois, nós temos a codificação focalizada, que, como o nome diz, foca em algumas categorias. É como se fosse um caminho de volta. Enquanto na etapa anterior a gente separou palavra, linha ou incidente para formar novos códigos, agora é o momento de tentar delinear as primeiras categorias da pesquisa. Em seguida, nós temos a codificação axial, que é um processo que consiste em relacionar as categorias às suas subcategorias. Nós utilizamos esse termo axial porque a codificação gira em torno do eixo de uma categoria, tentando ligar elas em nível de propriedade e dimensão. É como montar um quebra-cabeça. Nós partimos de uma categoria para entender as suas relações e conexões para compor um todo coerente. Por fim, nós temos a codificação teórica, que consiste em organizar todos os nossos dados em uma história analítica coerente, organizando elas em famílias. A seguir, o pesquisador faz a redação do memorando, que nada mais é do que anotações analíticas e informais que projetam, registram e detalham a pesquisa. É como se fosse um rascunho do pesquisador. É importante dizer também que o pesquisador pode sempre revisar e revisitar esses memorandos com um olhar crítico. Glauser também enfatiza que a gente sempre pode voltar à coleta de dados, até que as categorias estejam saturadas. Isso é, elas não nos tragam nenhum novo insight, nem sugerem nenhum novo elemento. Nesse caso, a amostragem teórica pode ajudar, já que ela visa buscar dados pertinentes para refinar e elaborar as categorias para explorar todas as relações conceituais que elas podem nos proporcionar. Finalmente, vem a escrita da teoria, que é a escrita final do texto, que revela as opções e crenças do autor, que escolhe o que entra e o que sai, mas sempre sustentando as suas escolhas. A teoria fundamentada em dados não é uma tarefa fácil nem simples. Ela é envolvente, exigente e demanda que o pesquisador mergulhe no seu contexto investigativo. Mas se usada da maneira correta, ela é muito valiosa e muito potente quando se trata de pesquisas qualitativas.